Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês a respeito da construtibilidade, da obtenção, né, melhor, do ponto médio de um determinado segmento AB, né, dentro daquilo que a gente viu na aula anterior, não é isso? Então, na aula passada, o que a gente viu? Para a gente tentar obter o ponto médio, a gente viu que a demonstração ela é bem interessante, né? E ela envolve os elementos da congruência, né, entre dois triângulos, para a gente conseguir realmente demonstrar que existe um ponto médio, né, de um determinado segmento AB. Então, aleatoriamente, nós vamos escolher um ponto C aqui no semiplano superior, tá, do nosso segmento AB. Então, eu vou juntar, tá, o segmento AC por via de um segmento G, ok? Aí o que a gente fez na aula? Esse ângulo a gente transferiu ele aqui para baixo, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou pedir o software para poder calcular a medida desse ângulo, né? Que deu aqui um ângulo alfa, né? Que nesse caso foi 48,01. Então vamos lembrar que o nome dele é alfa, tá joia? E agora eu vou passar esse ângulo alfa para cá, né? E como que a gente vai fazer essa transferência? Tem um postulado, né, a respeito da transferência de um ângulo, né? Então existe um ponto aqui embaixo, né, cuja semirreta também vai estar associado a esse ângulo. A gente consegue fazer isso, o vértice A, desculpa, o ponto A, o vértice B, nós vamos transmitir o ângulo alfa. Eu vou buscar aqui no meu aqui nesse ícone o ângulo alfa. Deixa eu ver onde é que ele deve estar. Aqui essas letras, né? Alfa. E onde é que vai estar isso? Tem que caçar ele aqui. Onde que vai estar o ângulo alfa? Não estou achando. Ah, aqui ó, alfa, achei. Então aqui vai estar a letra grega alfa. Isso, olha lá, o ângulo alfa. E o sentido que a gente vai estar fazendo é no sentido anti-horário, certo? Essa marcação. E isso, olha lá, ele marcou aqui o ângulo alfa igualzinho congruente, né? Olha lá, 48,01, 48,01. Então eu vou estar construindo a minha semirreta, né? Onde que vai estar o associado do ponto C, né? Porque a gente lembra que tem que transferir essa medida G para cá, né? Então, esse ponto A' eu também vou tirar, né? Então, transmitiu o ângulo, né? Lembrando que esse ângulo foi transmitido para cá, tá? E transmitindo esse ângulo, eu vou transferir essa medida para cá. Então, eu vou utilizar uma circunferência, dado o centro e o raio. Qual que é a medida do raio? Eu acho que é G, né? Que é essa medida aqui. Então, ó, a distância daqui até aqui é o G. Então, eu preciso desse ponto, né? Esse ponto D, ele é um ponto que faz com que esse ângulo tenha a mesma medida desse, né? Vou tirar aqui a minha semirreta e vou fazer o segmento que nós acabamos de obter. Olha lá, o segmento I ele tem a mesma medida do segmento G, além do ângulo também ser o mesmo, né? E fazendo isso, a gente juntando o ponto C com o ponto D, eu consigo obter aqui o ponto E. E esse ponto E, nós vimos na aula, né, que esse ponto E ele é o ponto médio do nosso segmento AB, né? Nós demonstramos isso utilizando os princípios da congruência entre dois triângulos. Então, para confirmar exatamente que esse ponto é o ponto E, para revelar que esse ponto realmente é o ponto E, eu vou traçar uma circunferência só para vocês perceberem que realmente ele vai ser o ponto médio do nosso segmento AB. Deixa eu tirar o ângulo. Deixa eu tirar o outro ângulo também, né? Então, para mostrar que ele realmente é o ponto médio, olha, centrado em E, né? Centrada em E e passando em A, olha lá, eu obtenho uma circunferência perfeita lá, centrada no ponto E. Então, isso me revela que o ponto E é o ponto médio do nosso segmento AB, ok? Um abraço a todos, até mais.